Salve, galerinha! Chegou o momento então de falar sobre o diálogo como um exercício espiritual na filosofia antiga, que é um exercício que está muito unido com o outro, que é a audição, a croasis, mas não no sentido de audição realmente ouvir, né? Mas no sentido de saber realmente ouvir. Porque existe um paradoxo na filosofia antiga, não muito bem delimitado. Não existem muitos filósofos que vão literalmente escrever sobre isso, mas que o Pierre Hadot, em seu livro Exercícios Espirituais na Filosofia Antiga, ele fala sobre esse paradoxo, que é aquele que não está realmente presente para conversar consigo mesmo e interiorizar-se, ter realmente um silêncio cultivado, saber exatamente o que se pensa, o que a pessoa pensa sobre as coisas, ela nunca vai conseguir conversar com uma outra pessoa. Paradoxalmente, aquele que não conversa consigo mesmo, ao conversar com o outro, só conversa consigo mesmo. Não consegue entender o outro. Não passa pelos 4 estágios da distância do diálogo, né? Que é o que o outro quer falar, o que ele fala, o que eu ouço e o que eu entendo, o que eu penso que eu ouvi. Não vai ser aquela pessoa que, por ouvir-se tantas vezes interiormente e saber como a mente funciona, vai conseguir passar por essas 4 etapas e conseguir realmente entender o outro, o seu interlocutor. E aí fica um pouco mais difícil o real diálogo no objetivo de, ou nos objetivos de, entender o seu próprio pensamento, ou entender o pensamento de uma forma geral, froneses, ou proneses, na verdade eu não sei pronunciar direito, porque é PH, eu acho que é com F, froneses, buscar a verdade, a aletheia, e entender a sua própria alma, expandir a própria alma, psique. E aqui a gente já tem, então, uma boa dica do que é um exercício espiritual. Se tem a ver com psique, se tem a ver com diálogos, tem a ver com um estado de presença, saber contemplar melhor as coisas, saber pesquisar as coisas com mais foco e objetividade, tem a ver com nossas relações humanas, com o nosso senso objetivo da vida, de ser moral, de ser ético, de estar presente. E não tem a ver exatamente com, por exemplo, um exercício, sei lá, para ter projeção astral e o espírito sair do corpo. Não é esse o exercício espiritual. Mas, enfim, se tratando de diálogo, a gente vai ir com o primeiro, ou melhor, o mais conhecido filósofo que inaugura, com a sua maiêutica, o diálogo socrático. Ou seja, Sócrates. Reza a lenda que antes dele ninguém conversava, ninguém sabia conversar, ou ao menos ninguém conversava sem ter uma boa crise existencial. E isso é verdade, não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que no livro do Pierre Hadot ele deixa bem claro. A pessoa que vai conversar com Sócrates, ela sai completamente abalada sempre. E isso vai gerar dois movimentos sentimentais, ou o ódio ou o amor. Não existe meio termo com Sócrates. Não existe ser, Sócrates nem fede nem cheira, tá só aí. Não vai ter a pessoa que vai ficar assim, porque ele provoca todo mundo. Quando tu vai conversar com ele, 2 coisas se abrem. Ou um profundo abismo, que aí tu nota o quanto que tu não sabe, o quão grandioso que é a vida, o quão bela que é a vida, ao mesmo tempo provocativa e que tu se sente angustiado, e aí justamente essa angústia te leva para uma outra sensação que é um quarto fechado entre 4 paredes e um teto. Ou seja, tu se sente apertado, porque ele começa a te colocar contra a parede, ele começa a demonstrar tua hipocrisia, porque o diálogo é uma forma externa de te levar para dentro. O início do caminho da filosofia é justamente isso. É tu começar a perceber que tu não é sofos. Ou seja, tu não é um sábio. Tu não sabe a verdade. Ah, tu sabe a verdade? Então me diz o que é justiça. O que é amor. O que é liberdade. As pessoas achavam que sabiam. Mas aí, através da maiêutica, através do diálogo com Sócrates, elas percebem que não sabem. E ali surge, ao mesmo tempo, esse amor por Sócrates ou esse ódio. Tipo, maldito, tu tirou as minhas verdades, tu tirou o meu chão. E agora eu aqui, imagina se tu tem 60, 70 anos de convicção, sempre. Para um jovem, às vezes, é fácil largar. Apesar do nosso egoísmo juvenil, então, talvez o meio termo, né? Uma pessoa de uns 30 anos seja fácil. Uma pessoa muito jovem, ela tem essa dificuldade por ser o ego juvenil. Pessoa muito velha porque, é tarde demais, né? Tu pegar e tirar o chão de alguém de 70 anos, putz, muito difícil. É que nem tu tirar a religião dela. E Sócrates fazia esse trabalho. É muito parecido com o que o Rudolf Otto fala sobre a experiência subjetiva do sagrado, em seu livro O Sagrado, que ele diz que é mysterium tremendum et
fascinans. Ou seja, falar com Sócrates é a mesma coisa que ter uma experiência com Deus, praticamente. Isso aqui é meu, eu tô só brincando aqui com as palavras e tal, mas para explicar mais ou menos. Porque é totalmente misterioso, ele te abre para esse campo de tu saber que tu não é sofos, mas aí te desperta o amor pelo conhecimento, e aí tu se torna filosofos. Agora tu começa a ir atrás do conhecimento. É misterioso, mas é tremendo, ou seja, tu fica com medo, ele te aperta, ele quer que tu seja coerente, ele quer que as 3 partes que fundamentam o ser humano estejam em coerência, que é o quê? O pensamento, a fala e a ação. Tu não pode ser como uma pessoa da filosofia iluminista, por exemplo, que é um filósofo, né? Eles são filósofos, pega, sei lá, Kant, mas que ele vai escrever uma coisa, mas não necessariamente existe uma obrigatoriedade. Ele não necessariamente foi iniciado numa escola filosófica onde é pedido, ou é necessário, ou pelo menos ele sente profundamente que ele precisa ser aquilo que ele fala. Não, ele está falando ali, as pessoas precisam ser boas, as pessoas, é errado fumar, não é legal, a pessoa tem que se conter. Um filósofo ali do iluminismo pode falar isso, mas não necessariamente ele vai parar de fumar por causa disso. Agora, se essa fala estiver na boca de um estoico, por exemplo, é errado fumar? Ele não vai fumar. Se ele fuma, ele não fala que é errado fumar. Porque é necessário coerência, unidade consigo mesmo e com o logos. Essa que é a busca da verdade através do diálogo. É tu ter coerência com as 3 partes que constituem o humano e com o logos externo, né? Com essa ordem, essa consciência que existe no mundo. Mas enfim, voltando para Rudolf Otto. Mistério, é misterioso. Tremendo, ele te coloca contra a parede e tu fica arrasado. Et fascinans, e fascinante. Tu acaba se apaixonando, tu quer de novo. Assim como a experiência do sagrado, de tu encontrar Deus pela primeira vez, e ele ser um alvoroço, que tu percebe finalmente que tu é realmente uma criatura, que tu é um nada, que tu é pó. Frente a essa grandiosidade de consciência, de pura presença transcendental que é Deus, da mesma forma Sócrates faz tu perceber essa tua pequenez e tu se apaixona por isso, se tu tiver um grauzinho de humildade, por exemplo, para reconhecer que agora sim eu vou começar a trilhar o meu caminho, finalmente da busca pelo conhecimento, do amor pelo conhecimento que eu não tenho e reconheço não ter, através do diálogo, não só com Sócrates, mas com filósofos de uma forma geral. E aí Sócrates ele vai te colocar numa situação que, através dos diálogos, tu começa a ter condição de conversar contigo mesmo. Tu começa a finalmente aprofundar no diálogo contigo mesmo. Só que aí a gente tem que prestar atenção assim, não é essa situação, por exemplo, eu tô lavando louça aqui, eu, Vini, e tipo, putz, eu acho que agora eu vou ir jogar um videogame. Ah, não, Vini, mas eu acho que tu tem que acabar tua louça. Não, mas eu acho que eu vou jogar. Não é esse tipo de conversa, tá? Que muitas pessoas falam, eu sou mó doido, eu fico conversando sozinho. Olha o nível. Tem o Platão, que ele disse que o Sócrates ele se atrasou para um banquete que ele tinha marcado com o Agatão, porque ele ficou trazendo o seu espírito para conversar com a sua própria alma. O seu espírito, o seu pensamento para conversar com a psique, voltando-se para si mesmo. E aí o Alcibíades ele escreve, olha o nível, que o Sócrates ficou parado, olhando para o mesmo ponto, durante 24 horas, um dia e uma noite, sem olhar para nenhum lado, sem falar com ninguém, sem proferir uma palavra, voltando o seu espírito para ele mesmo. Ou seja, olha a profundidade, é realmente tu tentar ser coerente, é realmente tu tentar ter noção do conteúdo mental que passa por ti. E é óbvio, o Sócrates não quer que a gente fique fazendo isso. Ele não quer que, agora todo mundo for falar comigo, a partir de hoje vai ter que ficar 24 horas parado. Não é isso. Ele fez, talvez foi uma necessidade da alma dele, talvez foi algo drástico, talvez foi uma brincadeira que ele quis fazer para os outros para dar um bug mental. Não dá para entender as intenções de Sócrates plenamente. É difícil, mas eu sei que a importância do diálogo para se entender é algo que ele queria passar realmente para os outros. Mas essa busca pela verdade, pela aletheia, pela coesão com o logos, que é essa consciência ordenadora chamada de ser, né? Não é só de Sócrates. Platão afirma muito que através do diálogo a gente vai buscar a verdade, só que em Platão, como ele tem um viés muito político, isso se torna pela primeira vez muito perigoso. Porque quem busca a verdade, quem é que tem condição de entender a verdade em Platão, são os homens, os poucos homens que estão preparados, que receberam a formação do diálogo e dos exercícios espirituais como um todo,
e não a informação. Diálogo não é informar um conhecimento, mas é formar um pensador para questionar os possíveis conhecimentos que existem. E aí, e de certa forma conhecer também, né? Matemática, astronomia, física, biologia. Eles estudavam tudo, mas tinha conhecimentos ali que eles aprendiam a ser questionadores. E aí geralmente vai ser o homem, na interpretação de Platão, porque as mulheres se deixam levar muito pelos sentimentos. Se o logos, a consciência universal é razão, logo o homem é quem vai conseguir desenvolver essa consciência filosófica, né? E aí entra esse perigo e essa distinção entre aquele que descobre a verdade e o resto. O resto é quem? As pessoas que têm opiniões. Então, justamente naquela sociedade que se diz democrática, surge Platão sendo um absolutista, sendo um oligarca, o cara que prefere o governo de poucos, daqueles homens que são realmente reis filósofos, né? Ou o rei filósofo. Então, isso, nesse aspecto, é muito perigoso. Num outro lado, porque nem tudo são estrelas, mas nem tudo é, sei lá, mazela. Ele vai dizer assim, que é uma frase muito legal de Platão, né? Que eu, obviamente, não decorei ela certinho, mas é mais ou menos assim. A medida para o diálogo é mais ou menos toda a sua vida. Ou seja, tu nunca vai parar de repesquisar, pesquisar e repescar novamente todo o teu conteúdo interno para ver realmente o que tu pensa, para ter coerência consigo mesmo. A frase diz, tipo, para o sensato. Para o sensato, a medida exata do diálogo é o resto da vida. Ou seja, o trabalho da filosofia é como se fosse uma iniciação em uma senda monástica. É tipo, cara, tu não é budista agora por 3 anos, é o resto da vida. Tu tem que ter uma noção profunda do que tu quer. E voltando um pouco para Sócrates, essa noção profunda, ela não é só racional. Ela vem junto com toda essa angústia de tu não ter conhecimento. E é muito difícil tu ficar no meio termo. Até então tu estava só no piloto automático. Na medida que tu saiu, contemporaneamente a gente chama de Matrix, na medida que tu percebeu a Matrix e tu percebeu a ilusão do ego, blá, 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 e dos teus desejos frívolos e vontades, que na verdade não são tuas mesmo, são vontades que vieram de fora e foram para dentro e tu se identificou, percebe toda essa questão e aí tu não consegue ficar no meio termo. A partir dali tu tem que realmente começar a se pesquisar e seguir o caminho da filosofia, ou tu vai voltar para o mundo, para o que tu era, mas sempre com aquela pitada mais de desejo. Afinal, tu sabe que tu não consegue mais ser aquele cara exatamente igual, aquela moça exatamente igual. No estoicismo, com Epicteto, fica muito firme essa questão do silêncio. O filósofo ele tem que cultivar o silêncio como prioridade máxima. Ele não pode desperdiçar o seu tempo que é sagrado, ou seja, um tempo que ele pode estar unido com o cosmos, unido com Deus, unido com a filosofia, unido consigo mesmo, com conversas que ele considera frívolas, conversas baixas. Porque justamente ali tu pode perder ideias geniais, é o que ele fala, tem esse aspecto, mas que tu pode ser influenciado por outras pessoas, ou tu pode influenciar, só que sem ter consciência tu tá sendo uma pessoa que influencia de uma forma negativa, e ele vai te atentar muito para tu nunca falar dos outros. Nunca. Se tu é estoico, tu não deve falar dos outros. Mas em que sentido? Em todos. Nem para criticar e nem para elogiar. Porque sempre a ignorância vai estar ali vendando, vai estar sendo um véu para tua percepção. E o teu elogio não vai ser por completo, a tua crítica ela não vai ser totalmente exata, não corresponde com a realidade, e aí não faz sentido. Além de tu não dever criticar, não dever elogiar, falar dos outros, quando for falar com os outros, que seja na medida certa. Não seja um fanfarrão que fica falando um monte de coisa, que fica rindo à toa por toda hora. E essa é uma medida de temperança do estoicismo. Eles realmente não gostam de pessoas que falam demais, que ri demais, ou que nunca ri, ou que fala de menos. Eles procuram sempre o bom senso. Esse que é o estoicismo. E esse bom senso, ele traz o quê? Ele traz um respeito pelo tempo. Não só pelo seu tempo, mas pelo tempo do outro. Se tu fala demais, tu começa a puxar o outro sempre, ou tirar o tempo dele de vida, que é precioso, para tua tagarelice. E às vezes as pessoas não querem te ouvir, tu se acha super importante, quer ser visto, quer ser ouvido e tudo mais, e as pessoas estão ali, tipo, o Epicteto, inclusive, ele fala isso aqui. A presunção e a arrogância são incompatíveis com o caminho de um verdadeiro filósofo. Ninguém aprecia a companhia de um fanfarrão. Não incomode as pessoas com relatos impressionantes de suas façanhas.
Ninguém está tão interessado assim em suas histórias e aventuras emocionantes. Embora as pessoas possam ouvi-los com paciência para não serem delicadas, falar com frequência e excessivamente dos próprios feitos é cansativo e pretensioso. E ali tu consegue então ver grande parte do que origina o nosso comportamento até hoje, essa coisa da disciplina, de ser comedido e tudo mais, que fica muito mais forte, obviamente, na Europa moderna, mas já tinha essas origens ainda lá atrás. E aí, para terminar, tem uma dica do Sêneca, também um estoico, no livro que ele escreve que é Como Manter a Calma. É 80 páginas, dá para ler numa tarde, e tem uma parte desse livro que ele fala simplesmente como conversar com pessoas irritadiças, com pessoas que explodem facilmente. E não sejam cínicos no que eu vou dizer agora. Mas assim, a gente sabe que existem pessoas que são irritadas. E o Sêneca, ele não fala com cinismo sobre essas pessoas. Ele está falando, tipo, sendo o mais objetivo em relação à realidade que ele consegue. Mas ele diz que nesse ponto de falar a verdade diretamente para uma pessoa que é irritada, não é o melhor caminho, porque neste ponto as pessoas irritadiças são como crianças, elas são infantis. E tu não vai conseguir fazer o trabalho de um filósofo, ou seja, de tirar a ignorância dessa pessoa, tirar a identificação com coisas que fazem ela se irritar, se tu tá indo contra ela. Se ela notar que tu tá iniciando uma batalha, porque ela tá com a arma afiada, ela tá com a espada ali, ela não tava lustrando a espada até agora. Se tu provocar ela, te corta fora a cabeça e já era. Então ele diz assim, para uma criança o que tu faz? Tu cuida dela com parábolas, tu cuida dela falando sobre mitos, falando sobre historinhas, que daí ela se diverte, ela não identifica diretamente esse ataque. Historinha é sempre tu pega uma situação secundária, uma terceira pessoa, e aí o subconsciente dela começa a identificar isso, de uma forma que ela começa a trabalhar a história e trabalhar a vida dela ao mesmo tempo. Então ele dá essa dica muito legal. E uma outra dica do Sêneca, que não é uma dica hipócrita, lógico, ele é estoico, então ele fazia isso todos os dias, é trazer o seu pensamento para si mesmo todos os dias antes de dormir. Então tu pega exatamente tudo, todas as tuas ações, todos os teus pensamentos e tudo que tu falou desde de manhã até a hora que tu deitou na cama, traz isso para a consciência frente ao juiz, ele chama a consciência de juiz, e fica mostrando, olha, eu falei tal coisa, eu não devia ter falado. Ah, eu agi assim, mas essa ação já vem me incomodando, eu já não gosto muito. E daí a consciência, que é o juiz, a própria consciência, é aquela que pode dizer, tudo bem, hoje eu te perdoo, mas que não se repita. A consciência é o melhor juiz de todos. Só que tem que ser consciente, porque senão ela pode virar aquela artimanha de tu ficar, tudo bem, mas que não se repita, tu vai lá e repete. A consciência tem que ser forte, tem que ser firme. E é por isso que tu vem e sempre coloca os teus pensamentos, ações e palavras frente a essa consciência para tu ter cada vez uma maior noção do que tu quer regar na tua vida e do que tu não quer. Dessa forma, tu pode manter as três partes, as tripartites do humano unidas, com coesão e incoerência, podendo assim realmente ser um filósofo e desenvolver os outros exercícios espirituais, né? Ninguém consegue realmente fazer algo se não tem coerência nessas três partes, né? Pensamento, fala, ação. Então, é isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, e se quiserem assistir os próximos vídeos, estão convidados. Até mais!